Que bom que a fidelidade de Deus, que bom que o amor de Deus não depende da nossa fidelidade. O amor de Deus para conosco não depende da nossa crença, não depende da nossa condição, porque Ele nos amou, mesmo sendo pecadores, mesmo não merecendo, Ele nos amou de maneira grandiosa, e nós somos gratos a Deus por isso, porque Ele nos amou de maneira grandiosa. E já foi dado todos os avisos, então nós estamos agora diretamente já com o texto para a mensagem. Hoje nós vamos falar em cima do Salmo 121, e o tema da nossa mensagem hoje é o cuidado de Deus. O cuidado de Deus. O cuidado, a forma como Deus tem cuidado de nós, desde o momento quando caímos lá no Éden, desde o momento que Satanás conseguiu desfigurar o propósito de Deus na vida do homem, Deus começa a cuidar de nós. Deus começa a colocar formas para que nós pudéssemos retornar de volta ao eixo central, que é o caminho para os céus. Então vamos ler então Salmo 121, esperar aparecer na tela para a gente ter uma leitura aí uníssono. Vamos fazer uma leitura pausada e depois você fica com a sua Bíblia aberta, tá bom? Então o texto começa assim: olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Gostei dessa tradução. Aí no versículo 2 ele diz: meu socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Ele não deixará que você tropece, aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. Olha que bênção. O texto diz que aquele que guarda Israel, ele não cochila e ele não dorme. O versículo continua dizendo: o Senhor é o seu protetor, o Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege a sua vida. O Senhor o guarda em tudo que você faz. Agora é para sempre, agora e para sempre. Que Deus possa abençoar esse texto, meus irmãos, esse salmo maravilhoso em nossas vidas. Eu convido você a fechar os seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai querido, nesta noite, eu quero te agradecer pelo privilégio de poder estar na tua casa, de estar diante do teu povo, Senhor amado, para conduzi-los, para orientá-los, e nessa noite eu quero orientá-los através da tua palavra, e que essa palavra venha de encontro aos nossos corações, e que possamos sair daqui, Senhor, diferente do que entramos, com um coração mais avivado, com uma consciência mais firme, com uma palavra doce em nossos lábios, para levar aqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno. Por favor, Senhor, nos abençoe. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Lendo esse salmo, meus irmãos, eu diria que todo homem que fixa os olhos em Deus, tem os seus cuidados, completa? Vamos lá de novo, com toda a frase agora. Por isso, nós vamos falar sobre o cuidado de Deus. Davi, o salmista, ele conhecia Deus não de ouvir falar, mas Davi conhecia Deus em uma profundidade que muitos cristãos não conhecem. Conhecia Deus por Deus agir diretamente em sua vida. Então, Davi escreve esse salmo, meus irmãos, e eu consigo ver essa sentença nesse salmo, que todo homem que fixa os olhos em Deus
tem os seus cuidados dia e noite. Eu posso dizer que eu experimento esse cuidado de Deus dia e noite. Eu experimento esse cuidado de Deus quando estou dirigindo, eu experimento esse cuidado de Deus quando estou andando, eu tenho experimentado esse cuidado de Deus nessa pandemia, e o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos abençoado, tem colocado uma redoma do Espírito sobre nós, para não sermos atingidos, e eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, que também têm passado por essa pandemia, e têm visto esse cuidado de Deus com a sua casa, tem visto esse cuidado de Deus com a sua família, tem vindo esse cuidado de Deus, quando não deixa que esse vírus atinja a sua casa, e que a morte não chegou até a sua casa, por causa do cuidado de Deus. Deus é maravilhoso, e Davi sabia disso, e Davi fala nesse salmo, sobre esse cuidado de Deus. E Davi agora então, ele olha para o que acontecia, meus irmãos. Naquele tempo, as pessoas costumavam adorar deuses pagãos, e as pessoas adoravam os deuses diante dos montes, colocavam seus deuses nos montes, e ali se prostravam, e adoravam, e ficavam clamando pelos seus deuses, para que seus deuses fizessem alguma coisa, e eles nada faziam. Então Davi, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, ele começa a escrever este salmo, ele começa a dizer, dentro desse contexto, ele começa fazendo uma pergunta, ele diz assim: levanto os meus olhos para o monte, será que de lá virá o meu socorro? Porque isso era normal para as pessoas, buscar o socorro do Senhor nos seus deuses, sobre as montanhas. Então Davi lança essa pergunta no ar: eu olho para os montes, e será que de lá vem o meu socorro? Eu vejo muita gente lendo e fazendo a interpretação desse versículo errado, lendo literalmente como se o socorro viesse do monte. Não, Davi estava ali fazendo uma pergunta e afrontando aquelas pessoas, dizendo que o socorro não vem do monte, mas fica muito claro no versículo 2, quando ele disse: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e comanda os céus. O meu socorro vem do Senhor, que comanda os montes. O meu socorro vem do Senhor, que está em todos os lugares e é detentor de um poder para cuidar de tudo isso. Então o nosso socorro, meus irmãos, vem do Senhor. O nosso socorro vem de Deus. O nosso socorro não vem do nosso dinheiro, não vem do nosso carro, não vem da nossa casa, não vem dos bens que nós temos, não vem da nossa inteligência. O nosso socorro vem do Senhor. Amém? O nosso socorro vem do Senhor. É no Senhor que nós buscamos socorro nos momentos mais difíceis da nossa vida, e é do Senhor que vem o socorro e vem a bonança nos momentos alegres também. Certamente Davi já sabia a resposta. Davi sabia que o seu socorro não vinha do pico de uma montanha, por mais imponente que ela fosse, por mais alta que ela fosse. Então, diferente de qualquer crença pagã, ele declara no versículo 2: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Deus que fez os montes, que domina as alturas e que é detentor de todo o poder. Se você olhar um pouco antes, esse próprio salmista vai declarar no Salmo 113, versículos 5 e 6, os textos vai dizer o seguinte: que Deus habita nas alturas e que de lá, majestosamente em seu trono, Ele se inclina para olhar para a terra. Ele se inclina para olhar para o povo, Ele se inclina para olhar para você, para você, para você, Ele se inclina para olhar para as nossas necessidades. O texto lá de Salmo 113, versículos 5 e 6, vai dizer que Deus habita no seu santo trono, e que de lá ele se curva para olhar a terra, para olhar a igreja, para olhar o povo, para nos olhar e nos conduzir com todo o cuidado de amor,
cuidado, essa proteção, algo maravilhoso. Meus irmãos, devemos louvar a esse Deus com nossas vidas, pois Ele é digno de todo louvor, de toda a honra e de toda a glória. Deus é digno de toda a honra e toda a glória. A proposta do salmista é que, de leste a oeste, do amanhecer ao anoitecer, nós devemos louvar a Deus, nós devemos buscar esse Deus santo. É por isso que eu sempre digo que não tem como cristão genuíno ser um cristão meia boca. Porque você não louva só a Deus quando você está na igreja. Quando você realmente é um cristão, quando você realmente é convertido e tem a sua vida nas mãos de Deus, você louva a Deus no seu trabalho, na sua casa, no seu trânsito, onde você estiver. Não é que você fica cantando e orando o tempo todo, não, mas é você louva a Deus com os seus atos, você louva a Deus com as suas atitudes, você louva a Deus com a sua postura no seu dia a dia, você louva a Deus na sinceridade do seu coração, você louva a Deus nas suas transações, nos seus negócios, em tudo que você faz, você louva a Deus, você adora a Deus, lavando prato, lavando roupa, varrendo uma casa, qualquer coisa que você está fazendo, você louva a Deus. Essa é a proposta do salmista, que nós sejamos verdadeiros adoradores, como o próprio Cristo nos clama, e João retrata para nós, lá em João 4:24, que diz assim, que Deus, Ele é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é amor, Deus cuida de nós, Deus está olhando para nós, os olhos de Deus contemplam toda a humanidade, e todo homem que fixa os olhos em Deus, tem os seus cuidados de dia e de noite. Não se engane, não pense que Deus não está olhando para você, Deus está olhando, Deus conhece você. Então, meu irmão, esse salmo traz para nós a proposta de que Deus está olhando para nós e que nós precisamos estar o tempo todo adorando o seu nome, o tempo todo diante dele, em espírito e em verdade, o tempo todo diante dele buscando a sua face, porque ele é santo e ele precisa que nós também sejamos santos diante dele. E aí o salmista declara, levanto os meus olhos para o monte, será que de lá vem o meu socorro? O cuidado de Deus pelo povo não vem de um pico de um monte, mas vem do Deus eterno, e todo homem que fixa o seu olhar em Deus terá o seu cuidado dia e noite. Esse Deus, Ele vai te conduzir durante a sua vida, de dia, de noite, porque Ele não dorme, o texto diz isso. Deus está atento em tudo, em todos os seus detalhes. Deus está o tempo todo cuidando de nós. O seu cuidado é eterno, o seu cuidado ele é constante, o seu cuidado ele é permanentemente, esse cuidado de amor, esse cuidado do comando, esse cuidado de direção dele, porque a nossa direção às vezes é falha. Eu gosto muito do salmista, e ele vai dizer que há caminhos que ao homem parece ser bom, a direção que ao homem parece ser reto, mas o final dessa direção é caminho de morte. Então, a direção de Deus faz parte do cuidado dele para conosco, para que não venhamos a tropeçar. Por isso, todo homem que fixa os seus olhos em Deus, ele tem o seu cuidado dia e noite.
Esse olhar fixo em Deus, meus irmãos, deve nos conduzir a agradecê-lo pelo seu cuidado para conosco, a sua preocupação em nos conduzir de volta ao caminho do céu, a nos conduzir de volta ao caminho da salvação, através da cruz, onde Ele entregou o seu próprio Filho a nosso favor. E preste atenção, o ato crucial, onde o Filho de Deus, nosso Salvador, se entregou como sacrifício vivo naquela cruz, ali no Gólgota, é uma demonstração do cuidado de Deus, nos trazendo de volta ao eixo, ao caminho da salvação. Então, o cuidado de Deus vai muito além daquilo que nós pensamos. Quando entendermos, como cristãos, essa verdade sobre Deus, que Ele cuida de nós todo o tempo. Porque muitas vezes, meus irmãos, como cristãos, nós achamos que a vida vai me levando, é como a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e não é assim, meus irmãos. Deus cuida de nós, Deus cuida dos nossos passos, do nosso futuro, do nosso presente, Ele vai nos conduzindo. E nós precisamos estar atentos a isso, com este cuidado eterno de Deus, a forma como Ele nos abençoa. Quando entendermos essa verdade sobre Deus, falaremos como o salmista declara no Salmo 126, quando ele refere-se às nações, quando é liberta do cativeiro, e que ele diz que a nossa boca se encheu de riso, que a nossa língua louvará o seu nome, que nós declararemos que grandes coisas fez o Senhor por nós, e assim vivemos alegres, na doce, constante presença de Deus. A grande prerrogativa deste salmo, meus irmãos, é sabermos que o nosso socorro está em Deus, não está em nossas posses, não está em nossa capacidade de execução. Tem pessoas que executam tarefas com grande esmero, com grande capacidade, que você olha assim e fala, que coisa linda que a pessoa está fazendo. Tem gente que pinta com uma capacidade fantástica. Eu sou um péssimo pintor. Tem gente que escreve uma letra de música que você ouve depois, coisa maravilhosa. Tem gente que pinta uma casa que você olha depois e não vê um defeito. Né? Eu e Marcinho pintamos a igreja. Tem muito defeito, mas está bonito. Não está na nossa inteligência. Resumindo, meus irmãos, não está em nada neste mundo, mas está em Deus. O nosso socorro está em Deus, e é dele e é nele que nós devemos depositar a nossa confiança, porque é dele que vem o meu socorro. Então Davi chega diante da nação de Israel e ele escreve, ele faz essa pergunta: será que se eu olhar para o pico de um monte, será que de lá vem o meu socorro? Ele diz, não vem, porque o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. O Senhor é a nossa proteção contra todos os nossos adversários, quer visíveis e invisíveis, dia e noite. O Senhor está conosco, nos protegendo de situações, de armadilhas que nós não conseguimos nem enxergar e nem adivinhar, que talvez ao sairmos da igreja hoje podemos correr o risco de colidir o nosso carro, correr o risco de sermos assaltados, correr o risco de ser atingido por uma bala perdida. O Senhor que sabe tudo isso, já está providenciando, já está movimentando a sua legião de anjos para que isso
não nos aconteça, para que possamos ser protegidos. Então, o cuidado de Deus para conosco é algo real. Ele cuida de nossa vida terrena, e Ele cuida da nossa alma, da nossa vida eterna. Basta fixarmos os olhos nele. Olhar para Deus e dizer: Senhor, eu olho para o Senhor, eu olho para a cruz do teu Filho, eu olho para a cruz onde o Senhor entregou o seu Filho na cruz, para nos abençoar. Eu olho para a cruz porque eu sei que foi na cruz que a minha dívida foi paga, que a duplicata que estava na mão de Satanás foi rasgada, e ele não tem mais poder sobre a minha vida, ele não tem mais poder sobre a sua vida, amém? Satanás não tem poder sobre a sua vida, muito pelo contrário, a Bíblia diz que se você resistir o diabo, ele fugirá de vós. A Bíblia diz que se você resistir, ele não é páreo para você, assim como ele não foi páreo para Cristo, assim como ele não foi páreo para a cruz. Ele fez de tudo para que Jesus não subisse naquela cruz. Satanás, ele fez um escarcéu, ele bolou muitas estratégias. Ele ofereceu o mundo, ele ofereceu o reino, ele afrontou Jesus, ele falou: olha, você esse povo não merece você. Você viu que eles vão cuspir em você logo, logo. Eles vão lhe entregar, você sabe disso. Você vai morrer numa cruz, camarada. Mas Jesus não ouviu essas palavras de Satanás, porque Satanás não era páreo para Jesus. E Jesus então falou: arreda-te de mim, Satanás, porque você não tem condição de me vencer. E assim é conosco também, meus irmãos, imbuídos pelo Espírito Santo. Se nós estivermos com os olhos fixos em Deus, nós temos condição de expulsar Satanás para longe de nós. Você tem esse poder, você tem essa capacidade, porque você tem o Espírito Santo de Deus, amém? Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, e esse Espírito Santo te dá o poder de você expulsar Satanás, tanto da sua vida, quanto de vida de pessoas que estão à sua volta, para poder enfrentar pessoas endemoniadas. Você precisa estar na presença de Deus. Você precisa estar com os olhos fixos em Deus, para que na palavra que sair da sua boca, ela saia com o poder do Espírito, para que Satanás bata em retirada. O versículo 8, meus irmãos, já encerrando, diz que o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Certamente que ele está usando uma figura de linguagem para indicar que tudo que fizeres, Deus está olhando, Deus está vendo. Deus nos olha com seu olhar terno, amoroso, justo, o tempo todo. E eu concluo essa palavra dizendo para você: não adore nada que não possa te abençoar, porque não tem nada que pode te abençoar. O dinheiro pode te trazer felicidade, momentos de felicidade, pode te dar a capacidade de você adquirir uma casa, um carro, um bem que você quer, uma roupa, um relógio bonito, mas ele não te traz a felicidade plena que Deus pode te dar. Não fique o seu olhar em deuses pagãos, que não pode cuidar nem deles mesmos, mas fixe o seu olhar em Deus, que criou o céu e criou a terra. A sua felicidade não está nas coisas deste mundo, mas está na promessa de Deus, feita através de Jesus, que ele iria para o Pai
e Ele voltaria para nos buscar como igreja do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Que você, a partir de hoje, meu irmão, minha irmã, fixe os seus olhos em Deus. Aconteça o que acontecer no mundo, que venha a segunda onda do Covid-19, que venha a terceira onda, que o vírus venha mais forte do que veio agora, mas que estejamos com os nossos olhos fixos em Deus. Amém? E o Senhor vai nos abençoar com toda certeza. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus nos abençoe.